estudo central, estudo dirigido da Palavra de Deus, que chega até você através do canal do YouTube aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Sorocaba. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegamos à lição de número 13, a última lição do nosso trimestre. Qual a sua escolha? Vai servir ao Senhor ou vai abandonar o Senhor? Essa resposta só você tem, só você pode dar. Agora, uma outra resposta que você pode dar também é um sim para estudar a lição de Escola Sabatina conosco no próximo trimestre. Eu tenho ela aqui, Cristo em Filipenses e Colossenses, Paulo falando a respeito de Cristo. E sabe quem estará conosco aqui? O evangelista Luiz Gonçalves. Você conhece aquele do Chega Mais Perto? Então, no próximo trimestre, a partir da próxima semana, acompanhe aqui com o Luiz Gonçalves e a equipe aqui da Igreja Central de Sorocaba a lição, o estudo de Filipenses e Colossenses, conhecendo Cristo através de Filipenses e Colossenses com o Luiz Gonçalves. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui no YouTube, para mais um estudo central. Que bom que você está conectado conosco, que bom que você está nos recebendo aí na sua casa, no seu carro, num quarto de hotel, onde quer que você estiver. Tenho certeza que Deus está aí com você também, porque a palavra dele vai ser aberta, amém? Eu gostaria de iniciar esse momento aqui, mandando aqueles abraços para aqueles amigos que também nos recebem carinhosamente e deixam seus recados aqui para a gente, aqui nos comentários do YouTube. E hoje eu gostaria de mandar um abraço carinhoso para o Claudemir Carneiro, de Marabá, no Pará. Claudemir, seja muito bem-vindo. Rui da Silva Pereira, de Manaus, no Amazonas. Receba aí também nosso abraço, Rui. O Manuel Messias, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Manuel, obrigado, viu, por estar conectado conosco. O Vanderlei Gabriel, de Ponta Grossa, no Paraná. Receba também nosso abraço carinhoso. E a Carmina Silva, de Belém, no Pará. Muito obrigado, viu, por estarem sempre com a gente, pelos comentários que vocês deixam. E você que ainda não fez seu comentário, a gente gostaria sim de saber de onde você está assistindo o nosso programa, né? E também, se você tiver algum pedido especial, coloca aqui, nós vamos orar por você, tá bom? Nós estamos aqui recebendo pessoas que a gente já conhece, pessoas que já participaram aqui conosco, né? Eu gostaria então de dar as boas-vindas para o pastor Osmar. Você já sabe, pastor Osmar é o pastor oficial aqui da nossa Igreja Central de Sorocaba. Seja muito bem-vindo, pastor. Olá, Alex, é um privilégio mais uma vez estar aqui com você no Estudo Central e saber, Alex, que também tem esse povo conosco aí que não nos abandona, conectado ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, faça isso agora. Se ainda não ativou os sininhos, o faça também e compartilhe esse link com mais pessoas. Seja muito bem-vindo a esse estudo. Muito bem, pastor. É uma alegria te receber aqui. E recebemos também carinhosamente o pastor Emerson Brichigliari, ele que é líder, vou ver minha colinha aqui, líder do Ministério de Publicações e Espírito de Profecia aqui da APSO, Associação Paulista Sudoeste. Pastor Emerson, seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco. Alex, é um prazer estar com você e também com todos os amigos que nos acompanham para mais um estudo. Muito obrigado, pastor. E eu vou pedir então, pastor, para que você ore para nós iniciarmos esse estudo de hoje. Com certeza, vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de poder estudar um pouquinho da sua palavra e aprendermos mais sobre Ti. Que o Senhor possa abençoar a cada um que está ouvindo e também que o seu Santo Espírito possa tocar no nosso coração no estudo dessa lição, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bem, eu vou pegar aqui o meu guia de estudos. Você sabe, nosso guia de estudos é trimestral e hoje nós chegamos ao fim dessa temporada com o nosso último estudo, a lição de número 13, que tem por tema Escolham Hoje. Ao longo desse trimestre, nós vivenciamos aqui lições de fé na vida de Josué. E aí hoje a gente vai entender aí a despedida de Josué, né, o fim da carreira dele e as lições que mesmo chegando ali ao fim, né, da jornada dele aqui nessa terra como líder do povo de Israel, algumas lições que ele deixou para o povo de Israel e que servem para mim, servem para você também. E eu já vou pedir para os nossos amigos aqui participarem conosco, né, porque o tema é Escolham Hoje. Não é escolham amanhã, não é escolham depois. O tempo é hoje, né? O momento da escolha é hoje. Esse estudo é interessante porque Josué, ele reúne o povo e pede para que eles possam tomar uma decisão. A decisão, quando Deus
nos convida, não é para amanhã. Imagine um pregador que vai na tua igreja, te faz um apelo e diz, olha, semana que vem você vai decidir. Talvez semana que vem você não esteja ali. Deus, quando nos convida, Ele nos convida para tomar uma decisão hoje. E muitos de nós temos dificuldade em escolher no momento. E muitos de nós fugimos de decisões. Mas Deus, de alguma forma, vai cercando de forma tão especial que faz que nós decidimos por Ele. Aqui, no verso para memorizar, diz assim, mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolha hoje quem vão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. E é uma coisa interessante, é um momento histórico, né, do período desse último capítulo. Aqui nós tivemos anteriormente, para que tivéssemos o sucesso do livro de Josué, foi um sucesso o livro de Josué, né? Ele entrou na terra, ele possuiu a terra, alguns fracassos aconteceram em guerras, e isso vai refletir na última lição. Porém, houve uma mentoria, Deus acompanhou. As pessoas confundem a palavra discipulado e mentoria. Nesse caso aqui, há uma mentoria de Moisés e Josué. Então, Josué esteve presente no monte, nós vimos isso durante a lição e etc. Não existe sucesso, amigos, sem sucessor. Agora, não há um sucessor. Porque Moisés morre e o jovem Josué estava preparado. Josué está velho, está morrendo. Ele olha e não vê sucessor. Não posso afirmar que foi uma falha dele e não ter preparado ninguém. O que parece é que o povo era de dura serviço. Isso vai acontecer muitas vezes nos livros de Juízes, para frente, etc. Então agora parece que, não que seja assim, na visão humana, meio aleatória a escolha da liderança, né? Os juízes que vão surgindo, né? Até Sansão vai ter uma oportunidade. Sansão, olha o caráter, o temperamento de Sansão. Então, é interessante notar que não houve essa sucessão porque não foi preparado um sucessor. E essa é uma lição muito grande para os líderes que estão nos assistindo hoje. Você está preparando alguém para assumir suas funções no corpo de Cristo? Assim como Cristo preparou os apóstolos prepararam todos os discípulos, a igreja avançou e hoje a bandeira está em sua mão. Você que é líder de igreja, se você morrer hoje, quem assumirá? Né? Então é um contexto também de liderança que vai refletir durante todos os dias da semana. É interessante a gente notar que o grande conflito ele se revela ao longo de toda a história da Bíblia, né? Se eu não estiver equivocado aqui pelos cálculos que eu fiz aqui, desde o chamado de Abraão até a despedida de Josué deu aproximadamente 710 anos. E ao longo desses 710 anos, o povo de Israel sempre com altos e baixos. Parece que é a nossa vida, né? Sempre com altos e baixos. E aí Josué chega no final e diz assim, olha, escolham hoje a quem servir. Existia ainda a idolatria, né? Porque ele, ao longo da lição a gente vai ver que ele fala, olha, abandonem os ídolos e voltem-se para Deus. Né? Dá a impressão que assim, o relacionamento deles era tão próximo com Deus que não precisava ter esse apelo, né? Porque hoje a gente ouve o nosso apelo, olha, abandone tudo que te distancia de Deus. Né? Talvez não seja um ídolo, um objeto, mas pode ser um tempo que você deixa de estar com Deus, né? Dedicado a outras coisas, até mesmo ao trabalho. Né? Às vezes Satanás usa coisas boas para desviar o nosso foco. E aqui ele fala, olha, se voltem para Deus. Né? E é importante a gente ver na lição de domingo que ele diz, vocês todos estavam lá. Na verdade, o povo não estava, né, pastor? O povo não estava lá ao passar pelo Jordão, né? Com a conquista de Canaã, muitos não estavam, mas ele diz, olha, vocês estão porque vocês conhecem, vocês estavam porque vocês conhecem a história. Né? E é importante a gente conhecer a história para entender o que está se passando no presente, para a gente copiar aquilo que foi bom e evitar aquilo que não deu muito certo, né? Alex, é muito interessante o que você está apontando, porque, veja, a vida espiritual, ele não é uma linha de crescimento contínuo, exponencial. É de oscilação, de altos e baixos. O importante é você continuar e perseverar, você não desistir. Não ser só ter baixas, né? Você tem que se levantar. E Deus vai chamando e dando oportunidade em momentos para a gente possa levantar. E essa passagem aqui, vocês estavam lá, que é interessante por quê? Porque, veja, onde foi dito essas palavras? Onde que Josué falou e convidou, diz assim, olha, escolha hoje para servir. Eu e minha casa será o Senhor. Foi em Siquém. Siquém foi quando Deus chamou Abraão e Deus ali deu a promessa a Abraão naquele local da terra prometida. E depois Josué concluiu o processo de ganhar essa terra prometida. Logicamente que ela vai ser 100% concluída com Davi, quando ele conquista todo o território.
mas o início da promessa que foi com Abraão, e ali, vamos dizer, a parte da conclusão dessa promessa que foi com Josué, foi no mesmo local. Ou seja, o apelo hoje tem mais significado, porque foi naquele lugar. Então vocês estavam lá. Vocês sabem que foi aqui que Abraão recebeu a promessa. Vocês sabem que foi aqui que ele pisou os pés e Deus falou assim, essa terra será de vocês. Vocês sabem toda a trajetória que nós tivemos para chegar aqui. Vocês estavam lá, porque vocês vivenciaram. E agora é um momento de decisão. O que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Então, quando nós entendemos o local que ele apresentou essas palavras, dá maior significado para compreender o que Josué queria transmitir nessa fala. E ele também, nesse sentido de vocês estavam lá, ele está comprometendo a nação toda. Seus pais, se você não era vivo, seu pai estava lá. Então você tem essa herança de povo de Deus. E eu estou, no final da minha vida, não estaria aqui para acompanhar vocês, mas eu quero chamar vocês de volta ao compromisso que nós fizemos. Nós nos comprometemos, nós vimos o que Deus fez. E como Abraão fez um altar, nós precisamos também edificar esse altar de fidelidade ao Senhor. Então era um clamor de um líder que não tinha um sucessor e que estava vendo, né, o povo que não estava completamente comprometido com o propósito para o qual ele foi chamado, que era espalhar o nome de Deus por toda a terra. Quando a gente vê o livro de Josué, as conquistas que foram feitas, a gente pensa assim que é uma invasão que está sendo feita. Não. Deus está apenas encaminhando o seu povo pela terra, espalhando a religião verdadeira, acabando com a idolatria, acabando com tudo, com os sacrifícios humanos e tudo que era feito no paganismo. Então Deus está não preocupado com aquela Canaã terrestre, mas queria que o mundo, representado agora em seu povo, se tornasse consciente de que existe uma eternidade. E dentre os conselhos, né, que Josué deixou para o povo, um deles ele cita aqui na lição de segunda-feira, e a gente já faz um link com a lição de terça, né, que ele diz o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade. Deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais. Né? Integridade. Né? E ao longo da lição, a gente vê algumas características da adoração, do serviço ao Senhor. Ele fala, vocês devem temer ao Senhor e servi-lo com integridade e fidelidade. Né? O temer, muitas vezes, alguém que está nos assistindo fala, então eu tenho que ter medo de Deus? E aí eu gostaria que vocês dessem uma pincelada, né, para que aquele amigo que de repente fica receoso, né, de servir a Deus, tem que ter medo de Deus. Não, né? O temor ao Senhor é diferente de ter medo do Senhor. Gostaria que vocês nos ajudassem a compreender esse tema também. O temor está relacionado ao amor, ao apreço, ao carinho, ao cuidado, né? Somente o medo, mas é mais relacionado ao amor, né? Quando Josué ele fez o apelo, ele pediu que fosse o quê? Íntegro. A palavra integridade, ela está constantemente aparecendo na Bíblia. Quando Deus foi revelar ali quem que era Jó, falava o quê? Que era um homem íntegro e reto, né? Temente a Deus, se desviava do mal. Então, começou com íntegro. O servo de Deus ele tem que ser íntegro. E íntegro é alguém que se desvia de qualquer desejo. Alguém que é correto, que é puro, que é sincero. Então, a decisão que Josué pediu e apelou ao povo, eles já serviam a Deus. Eles já estavam ali, vamos dizer, no processo de Deus estar restaurando. Porém, em alguns momentos, eles se desviavam, eles caíam, eles fraquejavam, eles voltavam, porque eles tinham uma tendência à idolatria. E essa tendência vinha dos pais, já vinha de gerações. Então, às vezes, nós temos algumas tendências a cair no pecado. E nós falamos assim, isso já vem dos meus pais, já vem de antes, né? Então, não tem o que fazer. Sim, Deus te convida para você ser o quê? Íntegro. Por mais que você tenha tendência, se mantém firme. Se você não se desvie, não tome outras decisões, não permita que a fraqueza que você tem na sua natureza seja uma justificativa pelo erro que você comete. Então seja você íntegro, correto, firme em todos os momentos. E aí José fala assim, vocês têm que tomar uma decisão hoje. Mas não pode ser uma decisão qualquer, de boca para fora. Uma decisão do coração, uma decisão correta, que não vai se desviar, que é uma decisão que você vai ser sempre fiel. Então seja íntegros. E essa questão da integridade, ela está relacionada com o temor. O temor seja, talvez, a mola impulsiva, propulsora da integridade. Porque, veja, temor aqui seria, numa linguagem mais moderna,
Leve Deus a sério. Respeite, assim como devemos temer os nossos pais, etc., as autoridades. Leve a sério. O ladrão que está na cruz. Os ladrões estão na cruz, um está blasfemando, o outro diz, você não teme a Deus? O que é que ele está querendo dizer? Você não respeita quem está perante você? Então, o que vai me motivar a viver uma vida de integridade é o respeito para o Deus que eu tenho, para com Deus. Então, o crente ou a pessoa que diz que crê, mas não segue o que a palavra diz, ele não respeita a palavra. Então, nós estamos vendo num mundo onde não há temor. E esse temor não é visto no ímpio, porque o ímpio não tem nada a ver com Deus, o ímpio nega a existência de Deus, o ímpio não quer saber de Deus. Mas nós estamos vendo muitas pessoas cristãs que não querem seguir a Deus ou querem fazê-lo parcialmente. Novas interpretações da Bíblia, não, isso aí é do Antigo Testamento, não, isso aqui é do Novo. Não, Deus não quer sacrifício. Ou seja, eu não o temo, eu não o respeito, eu não o levo a sério, ao ponto de pensar que no final da história ele vai perdoar todo mundo, está todo mundo de boa, então não leva a Deus a sério não, que isso aí a gente tem que reinterpretar, fazer uma nova leitura da Bíblia. Então o medo de Josué é esse. E quando ele diz assim, seus pais, os deuses que seus pais adoraram, é porque aí é um retrato da situação, um diagnóstico que a situação estava feia. Agora, por que é que ainda existiam deuses ali? Porque eles não fizeram o que deveriam fazer. Que a gente pensa que era um absurdo, mas Deus diz assim, olha, elimina todas as outras nações. Porque se vocês não fizerem isso, vocês não terão sucesso, vocês vão cair. Quando eu tomo uma decisão ao lado de Cristo, né, nós vamos terminar essa lição com apelo, eu preciso ser radical. Algumas amizades não dão mais para mim. Lugares que eu frequentava não dão mais para mim. Coisas que eu comia, bebia, vestia não servem mais para mim. Porque eu preciso temer, eu preciso levar as coisas de Deus a sério, senão eu vou ter sempre uns ídolos aparecendo na minha vida que vão me puxar para baixo. Esse era o temor de Josué. E uma coisa que as lições vêm sempre, a cada trimestre a gente sempre dá uma pincelada nesse tema que é o livre-arbítrio. Né? Assim como Deus nos concede o livre-arbítrio para adorá-lo, para servi-lo, né? Josué também respeitava o livre-arbítrio. Olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês precisam escolher, né? Vocês precisam se decidir. Mas ele não foi arbitrário, falou, vocês vão seguir porque eu estou mandando, né? Mas o mal, ou o pecado, nos torna escravos. E Deus aceita a nossa obediência de livre e espontânea vontade. Né? Essa diferença entre a escravidão que o mal provoca no ser humano e a liberdade que nós temos de adorar a Deus, só o amor pode explicar. Decisão para ser livre, né? Ele deixou muito claro, vocês são livres para decidir, porém essa é uma decisão, primeiro, séria, segundo, uma decisão pessoal e terceiro, uma decisão que também vai depender de Deus. Então, essa decisão vai ser tomada agora. É como se Josué estivesse mudando de capítulo. Olha, começou um capítulo dessa história. Começou lá com Abraão, depois nós fomos para o Egito, do Egito Deus nos livrou, estamos aqui e agora é hora de mudar para um novo capítulo. Só que esse novo capítulo vai depender de você, da sua decisão. O que vocês querem hoje? Vocês são livres. Não é mais como antes, Deus dava ordem e você obedecia. Deus vai aceitar o seu livre-arbítrio, sua decisão. Porém, essa decisão tem que ser séria, pessoal, e você tem que entender que depende sempre de Deus. Esse livre-arbítrio é maravilhoso, né? Porque se não houvesse o livre-arbítrio, nós seríamos prisioneiros do paraíso, né? Você já pensou nisso? Se não existisse a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós seríamos eternos prisioneiros, sem escolha de sair. Mas Deus não criou você como um prisioneiro. Então, não só essa visão que Josué tinha de Deus, como tinha também do seu líder Moisés. Agora, ele faz uma revisão histórica. Né? Olha, o povo, eu acompanhei a luta de Moisés para trazer esse povo. Eu fui retardado aí 40 anos de minha viagem. E vocês continuaram na mesma pegada desse povo. Então a pergunta é, vocês vão continuar sendo rebeldes dessa forma? Eu faço o meu compromisso porque eu sou livre. Porque é uma decisão, amar é uma decisão diária. Amar a Deus, eu preciso decidir amar a Deus. Esse é o aspecto que ele vai trabalhar nessa lição da terça-feira, trabalhando de que o povo precisava decidir amar a Deus. Decidir fazer a vontade de Deus, porque Deus deu liberdade para isso e não os forçaria. Seguindo então com a nossa lição, em quarta-feira nós temos
um tema falando mais propriamente a respeito da idolatria. A gente pode remeter lá aos 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura. Eu poderia até trazer uma adaptação para a nossa realidade aqui, não colocarás o seu trabalho, o seu futebol, a política, a sua família, o celular diante de mim. Né? Nada deve vir à frente de Deus, ele deve ser, como o pastor sempre diz nos sermões, na hora que eu acordar, abrir os olhos, eu tenho que estar pensando em Deus, né? Minha conexão. A primeira coisa, ao acordar, né? Senhor, estou aqui, estou vivo, o Senhor está me dando saúde. Porque o amor e o temor e também a obediência vem pelo reconhecimento de que tudo é de Deus. Né? Se eu estou aqui hoje, se nós estamos aqui gravando esse programa hoje, é porque Deus está nos permitindo. Ele está nos dando o fôlego da vida, está nos dando a oportunidade de termos os equipamentos, a igreja. Né? Tudo vem dele. Quando eu reconheço, é muito mais fácil obedecer. E nós não muito somos mais animais, fácil seguir a esse Deus, né? que está nos dando, proporcionando tudo isso. Nós não somos animais, né, pastor? Com licença. Claro. Então o animal, ele acorda e a vida segue. Dá o horário do sol, assim que ele sente o sol, ele vai dormir. Ele não tem essa comunhão. Mas mesmo os animais, eu gosto de observar os animais, os passarinhos acordam cantando e dormem cantando. Interessante, né? Eles acordam sem saber o que vão comer, se vão morrer. Mas eles cantam. E eles vão dormir e cantam. E muitos seres humanos, não sei se eu estou falando com você, você acorda como se fosse um animal. Você se levanta e sai como se fosse enfrentar as lutas da vida no peito. Quando você tem um Deus que quer ver o seu amor, a sua integridade, o seu temor, e lhe ajudar, e lhe abençoar, e lhe abrir as portas e providenciar as coisas para você. Então, essa é a ideia, né? De que a gente precisa reservar o tempo para Deus, um tempo de qualidade para Deus. Porque a gente gasta tempo com tanta coisa, né? E não tem um tempo. Você tem tempo, sim, a gente gasta em muita coisa. Então, essa era a ideia de que o Senhor fosse o centro da existência do povo de Deus. E aproveitando a linha, pastor, de raciocínio que você está trazendo, tem uma música do Arauto que diz assim: se ele não for o primeiro em seu coração, ele não é mais nada, não passa uma ilusão. Se Deus não for o centro, não for o principal, tudo é secundário. Veja, a idolatria. Por que fala tanto da idolatria? Porque o povo, eles colocavam os deuses ali algumas vezes como o principal. Nós, hoje, não temos a tendência de ter outros deuses, adorar outros deuses como era na época de Israel. Mas quando nós não colocamos Deus como principal, e deixamos ele como secundário, aquilo que se torna principal em nossa vida se torna idolatria. Qual era o medo? Por que Josué apela tanto? Porque tinha um medo do histórico, desde a idolatria do bezerro de ouro, desde a idolatria em Baal-Peor, desde as idolatrias de outros casos que aconteceu ali, pecado de Acã. Então são situações que vão acontecendo ao decorrer do processo, que vem mostrando o histórico de Israel e a tendência para ter outros deuses. E Deus sempre falava: não terá outros deuses além de mim. Nós somos tentados a pensar hoje que, não, mas isso aí na época de Israel, não tem como ser outros deuses. Eu acredito em Deus, Deus para mim é o único. Mas quando eu não coloco ele em primeiro lugar, então eu estou de alguma forma deixando ele em segundo plano, e aquilo que é mais importante para mim, o primeiro plano, se torna um Deus para mim. Eu recebi uma tirinha da internet recentemente que tinha uma imagem e dois caminhos, né? Aqueles que conhecem a Deus, uma imensidão, né, de pessoas ali. Aqueles que servem a Deus, um grupo menorzinho indo para um caminho mais estreito, né? Mais ou menos isso. Eu conheço a Deus, eu sei que Ele existe, eu sei que Ele é o Criador de tudo, mas eu estou seguindo, estou fazendo a vontade dEle, estou fazendo a vontade de Deus. E Josué deixou um legado, né? Estamos já caminhando para o fim da nossa lição de quinta-feira, terminando bem. Se tem alguém que entregou a sua missão, e a lição até faz um comparativo com Paulo, né? Combati o bom combate. Se tem alguém que poderia dizer combati o bom combate também, foi Josué. E a lição traz para a gente que ao longo de um bom tempo, né? Muito tempo ainda depois, embora não tivesse um líder maior, os anciãos, né, que a Bíblia cita para a gente, foram os líderes ali do povo, eles seguiram por um bom tempo ali os ensinamentos que Josué deixou, buscaram um relacionamento com Deus,
Mas, enfim, em numa outra lição, né, numa próxima lição, talvez a gente estude aí a queda, né, novamente, a Babilônia, né, o povo cativo na Babilônia, depois Esdras e Neemias, né, voltando, a reconstrução do templo, enfim, isso fica para um outro estudo. Mas eu gostaria da abordagem de vocês, só para a gente encerrar a lição, falando a respeito do encerramento da história de Josué. Alex, é importante você começar bem, mas mais importante é você terminar bem. Amém. Sabe, Deus, ele sempre nos traz ali para uma diretriz. Deus nos chama, ele nos convida. Cada um de nós teve uma experiência com Deus, onde Deus chamou, e nós começamos com eles. Alguns receberam esse chamado e aceitaram de prontidão. Outros, ao decorrer do processo, estão demorando para tomar a decisão, né, de aceitar esse chamado. Alguns já se decidiram por Cristo através das águas do batismo. Então começou bem. Agora é preciso continuar a trajetória. E mais do que começar bem, é preciso terminar bem. E quando nós terminamos? Terminamos no céu. Por isso é importante receber a salvação de Cristo Jesus. Estarmos salvos hoje. E para estar salvo é preciso estar decidido ao lado de Cristo, escolhendo hoje quem nós vamos servir. Amém. Que eu e você possam dizer assim: eu e minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. Amém. Vendo a história de Josué, a gente tem coisas que a gente não pode esquecer. Josué teve a imagem que Moisés teve de Deus. Ele estava no monte, ele ouviu a voz de Deus. Ele tremeu, ele jejuou com Moisés 40 dias, depois mais 40 dias por causa da idolatria. Josué, ele amava a Deus. E Josué temeu porque o povo não queria entrar 40 anos antes dele entrar. E ele estava mais novo, ele disse que podia servir melhor, ele pensava. Mas na minha cabeça eu entendo que Josué não estava com os olhos naquela terra. Josué entendia que se o povo fizesse o que deveria fazer, eles iam para o céu. Seu objetivo qual é? É um bom emprego? É saúde? É a cura da doença? É que Deus restaure sua família? É que Deus restaure o seu casamento? Qual o valor que a eternidade tem para você? Isso é sério para você? Isso é real para você? Ou você já perdeu o sentido eterno das coisas? Porque eu entendo que o clamor de Josué no último capítulo, no epílogo aqui do seu livro, é que, olha, eu vi o que Deus queria fazer há 40 anos atrás. Vocês atrasaram o processo. E eu estou entendendo que eu vou ficar mais tempo aqui nessa terra. Eu não vejo Moisés querendo morrer naquela terra. Josué querendo morrer naquela terra. Eu vejo Josué vendo o Messias chegar e resolver todas as coisas. Isso é muito importante, né? Estrategicamente, está tudo correto. Agora, em termos de liderança, Josué não preparou um sucessor. E aí você vai ter o livro de Juízes, que aí não tem sucessor. Aí são pessoas aleatórias. Deus, ele trabalha a sua teocracia, Deus lidera através de pessoas. São profetas, são nazireus. E hoje somos nós essas pessoas que estamos aqui para tirar esse povo que está nessa Canaã aqui terrestre para levar para Canaã celestial. Você entende isso? A missão que nós temos? Então Josué diz assim: olha, eu não vou poder continuar. Não tenho forças para continuar, mas vou morrer fiel. Né? E quando um cristão fiel morre, é uma maravilha em termos de testemunho e de pregação. Esse é o contexto que eu entendo. Eu entendo que nós agora, como Josués modernos, precisamos conduzir um mundo inteiro para a Canaã celestial. Você está preparado para isso? Você está com seu passaporte carimbado? Você já foi batizado? Já faz parte dessa família? Venha se unir a essa família o mais rápido possível. Amém. Amém. Eu vou pedir para o pastor Osmar fazer oração, mas antes eu vou pedir para você não sair daí. Após a oração, continua com a gente, que eu tenho um convite especial para te fazer, tá bom? Pastor Osmar, por favor, uma oração para nós. Senhor Deus, muito obrigado por este trimestre. Vimos que o Senhor incentivou Josué no começo a que ele fosse corajoso para não se afastar do Senhor. Essa é a coragem que precisamos ter. Josué vislumbrou muitas coisas, mas eu tenho no meu coração a confiança de que ele tinha os olhos além da terra prometida. Ele tinha os olhos no mundo transformado, no Messias chegando e todas as coisas resolvidas. Que esse mesmo Espírito tome posse do nosso coração e que nós possamos viver nessa terra como apenas passageiros por aqui, porque o Senhor está voltando para nos levar para o lugar onde queres que vivamos para sempre com o Senhor. Fique conosco, nos abençoando, e se há alguém nos assistindo que não tomou a sua decisão ao lado de Cristo,
que Ele o faça hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastor Osmar, muito obrigado por ter estado conosco. Pastor Emerson, muito obrigado também. E o meu convite para você é para que você estude a lição da Escola Sabatina no próximo trimestre. Vamos estudar a respeito de Paulo, Cristo em Filipenses e Colossenses. Paulo falando a respeito de Cristo em Filipenses e Colossenses. Se você não tem a sua lição, você pode adquiri-la no site da CPB, Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, e fazer a sua assinatura, receber aí em casa a lição impressa, ou também aqui na descrição do vídeo temos aí o link onde você pode baixar o PDF da lição e estudar com a gente. Como eu sempre digo, estude diariamente, busca o Senhor diariamente, enquanto se pode achar, é o que a palavra de Deus diz. O meu abraço para você que ficou com a gente até o final. Desejo que fique com Deus e até o próximo Estudo Central.